Agora são 13 horas e 47 minutos, eu acordei há pouquinho, almocei, estou aqui novamente para falar mais algumas coisas, né, a respeito daquilo que está por vir e a respeito do que talvez você não saiba. Eu tenho mandado nos meus grupos do Telegram, né, algumas coisas que têm, assim, vamos dizer, aberto a cabeça das pessoas para algumas realidades essas que nem eu tinha observado, ou mesmo que tivesse observado eu não dava valor, até que em outubro de 2019 os americanos, naquele laboratório americano, iniciaram isso que nós chamamos de pandemia. Se ela é real ou não, aí é um problema teu, tá? Eu não vou discutir contigo em nada. Eu só vou dizer aquilo que eu sei, aquilo que o Pai me mostra. Se isso vai machucá-lo, se isso vai contra os teus princípios, é um problema seu, não meu. Eu creio estar fazendo aquilo que o Pai quer. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, com certeza eu creio, tenho a certeza nessa crença, tenho fé nisso, de que o Pai está me apoiando. Mas vamos lá. Por isso que eu disse que talvez você ache que existiu uma pandemia. Então vamos lá. Nós estamos vivendo uma época tão gozada, né, que como nós sabemos que em breve nós vamos ter que estar em outros lugares, né, eu tive assim uma visão bem diferente e grande a respeito daqueles textos, né, de Matitiaho, quando ele fala, né, de que quando terminasse as primeiras dores, né, que eu chamaria assim de desde 2011, né, como vocês já sabem que eu penso, quer dizer, que eu penso não, que a palavra explica, né, então iria entrar em ação a grande aflição, a qual, sem dúvida, né, só tem dúvida quem realmente é do erro, está na operação do erro colocado pelo próprio Pai, e não vai enxergar nunca, né? Não é verdade? Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que eu sempre levei, né, aquele texto que diz: e então virá uma grande aflição, e vós sereis perseguidos, presos, mortos. Não é assim? Serão entregues perante reis, perante não sei o quê, né? Mas não se preocupe, né? Não falem o que lhe vier à cabeça, mas sim aquilo que o Espírito disser por seu intermédio. E eu estava correndo num erro, talvez, né, que é muito comum, apesar de que, quando eu senti a primeira vez que eu deveria sair de um local, há 8 meses atrás, eu não esperei nem um mês. Eu já estava aqui onde eu estou. Mas, devido a certas ocorrências, né, eu estou percebendo que eu estou marcando bobeira. Porque talvez vocês nem saibam o que é ser perseguido, talvez vocês não tenham motivo ainda, né, para serem perseguidos, porque na verdade vocês, por mais que possam crer, estão ali, né, escondidos. Vocês não dão a cara para bater. E aí, por um fato que ocorreu, eu percebi
que essa grande aflição e a sua perseguição e tudo mais, né, que culminaria no final da Terceira Guerra Mundial, que todos dizem que é o início, mas o início foi lá em 2011, quando caiu Babel. Então, fica meio, né? Babel não, perdão, quando caiu Damasco. Eu pensei aqui numa coisa e falei outra, porque eu me lembrei que eu não observei aqui como é que está a altura da gravação. Às vezes eu faço isso, né? É porque eu sou muito jovem. Então eu quero ver aqui agora se está tudo correto, né? Porque senão fica muito baixinho, depois na hora que eu tenho que arrumar tudo isso, né? Que fazer a... Deixa eu ver aí, tá aqui a gravação. Quando eu tenho que juntar todas as partes, né? E fazer a mixagem, aí fica baixinha a voz, aí fica difícil de conseguir deixar no nível aceitável. Deixa eu ver aqui. Não, tá no nível aceitabilíssimo, tá, ainda bem. Eu já comecei, né? Às vezes o pai me deixa com tanta vontade de falar que eu já cheguei a fazer estudo inteiro de 1 hora e esqueci de clicar aqui no botão gravar. Bom, vamos lá. Na verdade, na época eu me lembro que até agradeci ao pai porque eu fiz o programa, então significa que eu fiquei bem por dentro daquilo que eu deveria ter dito. E aí, quando eu fiz novamente, ficou muito melhor. Aliás, tudo aquilo que o pai impede é porque tem algum motivo. E tudo aquilo que o pai permite tem também um motivo. O importante é você saber se esse motivo é positivo ou negativo. Me entendem? Porque você pode estar sendo empurrado pelo pai para cometer alguma coisa, ou para fazer alguma coisa, ou para crer em alguma coisa, mas ser negativo para você. Porque você já desde antes da criação foi colocado como vaso de desonra. Agora, se o pai lhe coloca para fazer determinadas coisas e as coisas ocorrem e você acaba vendo que ele está lhe empurrando para aquilo, se você esperar, você pode perder a chance. Mas voltando, então observem, né, como o Mashiach diz, né, lá em momentos antes dele ir, né, para junto do Pai na eternidade, não do Pai dele, mas do Pai de todos nós, né, como está escrito, ele foi o primogênito da ressurreição, ele foi o primogênito de voltar da morte e o primogênito a receber o corpo incorruptível, o que o faz o primeiro irmão, para que sejamos muitos irmãos. Não é isso que está escrito? É bem diferente, né, de certos argumentos aí que a cristandade utiliza. E tudo isso é uma questão apenas do pai estar ou não no comando. Porque se ele não está, se ele te colocou na operação do erro, você vai entender que toda aquela barbaridade que os papas criaram. Então vejam bem, ele diz, quando vos enviei para cá, para lá, para lá, e para lá, e para lá, eu disse a você, porque primeiro ele enviou os 12, né, os seus 12 seguidores mais próximos, que erroneamente são chamados de apóstolos, né, que é uma palavra grega. A palavra correta seriam mensageiros ou, né, emissários.
E aí, depois ele enviou mais 70 daqueles que o seguiam. Ok? E ele disse a todos, né, que não levassem alforge. Alforge é aquelas bolsinhas, eu usei muitas décadas, né, nos anos 70, 80, onde você guarda tudo que você tem. São muito práticas, né, porque você não perde as coisas. Mas são muito difíceis também, porque na hora de você pegar um objeto X, até encontrá-lo lá dentro, né? Então, hoje eu ando com isto, né? Que é o documento do carro, minha carta, meu CPF e meu RG. Para que mais? Ah, e os cartões do banco, claro. Para que mais? Mas ele pergunta, né, a todos ali que estavam presentes, a grande multidão de 200 e poucas pessoas, né, leia lá em Atos 1, ele diz, quando vos mandei, falou primeiro com os 12, quando vos mandei, quer dizer, com os 11 já, né, porque o 12º já havia se matado, tinha se atirado do penhasco, embora muitos afirmem que ele se enforcou, mas é mentira. Então, ele pergunta primeiro para esses, lhes faltou alguma coisa? Por quê? Porque ele mandou que eles fossem sem muda de roupa, sem sandália, sem alforge, sem bolsa de dinheiro. E que chegando a uma cidade, se a cidade não os recebesse, que ao sair eles batessem até o pó dos próprios pés em testemunho contra aquele local. E que quando ele chegasse em alguma cidade onde ele era bem aceito e tudo mais, que ele fizesse naquela casa, né, eles, né, o seu QG, vamos dizer assim. Não saíssem dali. Comessem ali, vivessem ali um tempo e recebessem, né, as pessoas interessadas em ouvir sobre o reino ali. E aí ele pergunta finalmente, lhes faltou alguma coisa? E os 11 respondem que não. Aí ele fala sobre os 70. E pergunta também, lhes faltou alguma coisa? Aí eles dizem não. Eles foram mandados nas mesmas condições. E é interessante, né, que naquele bate-papo dele, o último, né, antes dele ascender à eternidade, ele coloca, né, e pergunta, quando eu fiz isso, esse papo todo ocorre naquele momento sobre o Monte Getsemane, ou Monte das Oliveiras. E aí ele pergunta, né, mas agora ele diz, aliás, quem tem o alforje, pegue o alforje. Quem tem muda de roupa, leve a muda de roupa. Quem tem comida que possa viajar, né, com essa comida, leve ela. Quem tem agasalho, leve agasalho. E quem tem uma espada, leve a espada. Mas quem não tiver uma espada, nem que tenha que trocar pela sua capa externa, que era, vamos dizer assim, a vestimenta mais cara que eles tinham, né? Observe que até a própria vestimenta externa do próprio Messias, Mashiach, ela foi disputada pelos soldados romanos enquanto ele padecia ali no madeiro. Ele diz, venda a capa e compre uma espada. Como eu disse, né, teve uma irmã que falou que eu pulo, né, de assunto. Não, eu não pulo de assunto. Eu dou prosseguimento de uma forma que, se você prestar atenção, você vai ver que eu estou
dentro do assunto. Mas é que para estar dentro do assunto, você tem que entender do assunto. Veja bem, Hamashiach, ele, algum tempo antes, né, ele explicou, e ele disse: se eu que sou o chefe de vocês, né, que se eu que fui colocado como mestre de vocês, sou afligido, o que dirá então de vocês? Agora, por muitos anos eu levei essa passagem de forma errada. Por quê? Porque eu sempre encarei isso como que dizendo: troque sua capa por uma espada e saia à luta. Quando na verdade não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: troque a sua capa por uma espada, e quando sentires que está sendo perseguido, saia dessa cidade e vá para outra cidade. Não é isso que ele fala? Matitiarro 24. Observem, a espada para quê? Porque se eu estiver aqui fazendo o meu... Agora, entrar alguém aqui querendo me agredir, que eu tenha uma espada, que eu tenha uma faca, que eu tenha um taco de beisebol. Sabe, alguma coisa que eu possa me defender. Não sei se eu vou ser feliz nessa defesa, porque eu tenho 67 anos. Mas o tanto que eu briguei na minha vida, pelo menos mentalmente falando, eu sei como me defender. Não sei se eu vou ter força física para isso. Então vejam, meus irmãos, quando ele fala que se te perseguirem, vá para outra cidade, e diz que tem que comprar uma espada, ele não está dizendo para você comprar espada para que você vá lá e ataque seus inimigos. Porque se você for ver bem, os seus inimigos vão ser a grande maioria das pessoas que estão à sua volta. Não é um ou dois. Lembram-se daquele texto onde ele diz: porque pai se tornará contra o filho, a mãe contra a nora, e aí vai, né? E todo mundo contra todo mundo. Os inimigos do homem estão dentro de sua própria família. Então, se nós formos pensar que é para você pegar a espada e sair degladiando, sair que nem fez Eliarro, cortando gargantas, vai ficar difícil. A menos que você seja um rapaz de 25 anos de idade, ou uma moça de 25 anos de idade, que tenha muita agilidade, que conheça artes marciais, e você sai aí que nem nos filmes, batendo em 100. Porque do contrário, fica meio difícil. Eu confesso que para mim seria impossível quase. A menos que o pai, né, venha e me dê uma força sobrenatural para que eu possa vencer esses inimigos. Agora observem. Da mesma forma que está escrito, né, quando vocês forem perseguidos, vocês mudem de cidade. Isso, além de ter o significado de não comprem a briga, não vão lá e lutem contra os seus inimigos, porque se você for lutar contra os seus inimigos, daqui a pouco você vai ter a cidade inteira contra você. Mas sim, ele está querendo dizer para você ter a espada, porque se houver um ataque inimigo antes de você mudar de cidade, para que você possa se defender, a você e sua família. A partir do momento em que começa a haver algumas coisas ocorrendo, nós podemos ter como exemplo aqui a irmã Ana,
Ela estuda comigo há uns 4, 5 anos, não sei ao certo. E a família toda dela, inclusive o marido dela, presbítero, né, de igreja penteca, começou a haver muita confusão na casa dela. Por 2 motivos. Porque ela tomou da espada e lutava. E eles, por sua vez, se defendiam ali e eram mais numerosos, inclusive. Até o ponto em que ela pegou e veio viver com a gente. Entendem? Então, quando eu falei de coragem, no prólogo disso aqui, eu quis dizer isso. Porque enquanto você ficar se apegando às coisas que você tem, às coisas do mundo e às coisas que são ditas pelos seus familiares, por exemplo, você está à mercê de ser preso, de apanhar, de ser morto. Então nós não podemos deixar explodir. Porque, por exemplo, se eu for ficar aqui é um lugar maravilhoso, tranquilo, onde eu me sinto muito bem. Mas se eu for aguardar aqui até cair a primeira bomba, talvez eu não consiga nem sair daqui. Agora, se eu percebo, se me dizem, se eu sinto, se o pai endossa, ao mínimo, a mínima probabilidade, vamos supor, que surja de eu ter que sair fora porque pode acontecer algo estranho, já é a hora de eu ir para outra cidade. Quando eu, Eliane e irmã saímos da nossa casa na outra cidade, a não sei quantos quilômetros daqui, lá em Santa Teresa, né? Nós, assim, para mim, a coisa foi muito rápida. Porque eu vinha já ensinando, eu vinha já falando que nós íamos ter que sair fora um momento e tal, porque nós estávamos numa cidade de católicos, né? E para quem me conhece sabe que eu não tenho medo, eu não sou aquele, né, que vai e pega o navio para depois ser engolido por uma baleia. Se o pai me diz, vai lá e fala, eu vou e falo. Então, começou a se, sabe, assim, embora nós, um pessoal muito legal e tal, não tão legal quanto onde eu estou hoje, e eu espero que não tão legal quanto eu estou hoje, mas que onde eu vá agora seja melhor ainda, e pelo que eu tenho conversado com as pessoas que lá vivem, será melhor ainda. Então observe, o Pai nunca quer o nosso mal. Ele pode nos, né, fazer com que nós tenhamos as provas, mas não para nosso mal, sempre para que nós cresçamos. Se você se acha aprovado, mas você não sai da cadeira, por exemplo, quando eu e minha esposa, há 8 anos atrás, saímos de São Paulo, já não era mais nem São Paulo, já tínhamos saído do centro, foi uma coisa assim que o Pai nos trouxe para um lugar que nós nunca tínhamos vindo, que a gente não conhecia, com caminhão baú e tudo, né? Sem saber o que nos esperava. Porque, na verdade, se você realmente conhece um pouquinho, se você realmente está sendo educado pelo Pai, você vai perceber que é melhor você ir para um lugar que você nem sabe onde fica
do que permanecer naquele onde você está percebendo que a coisa vai pegar. Entendem? Então, por essa e mais outras, né, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando eu e Eliane saímos, né, em 2015, 2014, de uma cidade próxima de São Paulo, a situação estava insuportável. Até um bar de funk, né, dessas musiquinhas horríveis aí que os traficantes gostam, abriram em frente à minha casa. Entende? Eu era aí uns 8, 9 anos mais jovem. Eu cheguei a invadir aquele boteco de madrugada e chamar todo mundo pro pau. Porque a gente não conseguia mais dormir, não conseguia mais nem conversar um com o outro dentro de casa, por causa do som alto. Mas eu não tenho mais idade para sair, tirar satisfação com vagabundo a respeito do que está ocorrendo de errado. Então, perseverar até o fim significa manter-se vivo até o fim. Mas não necessariamente é necessário que você derrube 100 homens para que você continue vivo. Sabe um jogo de futebol? O time A está atacando o time B, e o time B vai afastando, e de repente ele vem e toma a bola e vai lá e faz um gol. É uma boa tática. Então, por exemplo, a partir do momento que você não tem mais apego a nada, você pode fazer isso a qualquer momento. Você pode jogar fora tudo que você tem, você pode, sabe? O que te vale mais, o que você tem ou o que você almeja ter? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que se eu tenho um Fiat Uno eu vou querer ter uma Hilux, né? Não, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eu posso deixar todo que eu tenho material, mas não perder a mira do caminho que está sendo indicado para que eu possa receber a vida eterna. Agora, se eu ficar esperando explodir a bomba, lembre-se, a bomba quando explode, ela solta estilhaços. E as bombas que vão ser soltadas daqui a algum tempinho, não serão bombinhas, sabe, uma granada. Não, serão bombas atômicas. E essas bombas, se explodirem a quilômetros daqui, vão nos afetar aqui. Então nós não temos muito, né, o que fazer. Agora, aquele que foi convidado por nós convidamos muita gente para estar com a gente aqui, mas não teve coragem de agir. Eu não posso amarrar ninguém e trazer comigo. Ninguém carrega ninguém. Cada um tem que caminhar a sua caminhada. Entendem? Eu posso ter me dedicado 20 anos a você, escrevendo, fazendo vídeo, conversando pelo telefone nas madrugadas, enfim. Mas isso já foi. Hoje é diferente. Sabe aquele termo até meio feio, né, mas que é utilizado, ou dá ou desce?
chegamos nesse ponto. Então, ou você toma uma decisão que já não vai mais ser estar comigo, porque eu estou partindo daqui, quer dizer, se algum de vocês tivesse alguma ideia de onde eu estou, agora não vai mais ter nem ideia. Porque eu já estou partindo daqui, o quanto antes possível. E conhecendo o Pai, e sendo que Ele que está me apontando não só o sair daqui, mas o para onde ir, eu queria que se resolva rapidinho. Que quando eu saí da última cidade que eu estava, e vim para esta, em 7 dias, nós mudamos. Então, meus irmãos, prestem muita atenção ao seu redor, prestem muita atenção ao que acontece. O local para onde nós estamos indo, quem lá vive, está saindo de lá porque está sentindo que deve deixar lá. Que deve ir para o mato. Embora ali já seja um local, se não tanto quanto aqui onde eu estou, mas bem próximo disso, né? Ou seja, natureza por todo lado e bem pequenininho, escondido, né? Mas essas pessoas estão querendo ir para mais longe. Elas estão querendo ir para a roça mesmo. Talvez, né, amanhã ou depois eu tenha que colocar minha esposa, minha irmã em nossas mochilas. Nós estamos já preparados com elas, né? Andamos com elas em todo canto que nós vamos. Que são as mochilas de sobrevivência, onde nós encontramos desde um pouco de alimento, aqueles que podem ser guardados por muito tempo, como encontramos flacões, como encontramos esse isqueirinho, eu acho assim muito legal, né? Que o Júlio, né, no programa dele mostrou. Eu fui, encontrei lá e comprei 3, já um de cada cor, né? Para não perder e ninguém saber de quem é. Ó. Estão vendo? Ele é um maçarico. Então, porque se você estiver no meio do mato, você vai precisar, né, de muitas coisas para sobreviver. E nós já estamos com quase tudo isso. Está nos faltando apenas um filtro, mas que esse mês a gente adquire. Como os irmãos sabem, nós somos pessoas humildes, pessoas que já podem ter tido posses e tudo, mas que hoje somos humildes e que, mesmo eu tendo aqui, por exemplo, só 2 guitarras das que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo falar. Só 2 das guitarras que eu tenho ali, sem falar nos violões, se eu puser à venda e algum maluco comprar, eu tenho aí uns 30, 40 mil reais. Entendem? São coisas que estão comigo, ó. Porque se hoje eu tivesse que adquirir uma guitarra dessa, eu não teria como. Hoje, vamos dizer assim, as prioridades mudaram muito, né? Hoje nós estamos vivendo o dia de hoje, observando o que acontece em volta, olhando para o futuro muito assim, né, quase nem percebendo nada, mas observando que o Pai tem nos trazido parte do futuro,
Já. Quando eu, Eliane e a irmã Ana saímos de casa a última vez para vir para cá, eu convidei várias pessoas. Pessoas assim que estudavam comigo e tudo isso. Infelizmente, né, ou não creram no que eu estava falando, não que eu estivesse falando, não era para crer em mim, mas eu imaginava que o tanto que eu já tivesse explicado a palavra era o bastante para eles entenderem que épocas estamos vivendo. Mas não entenderam, não, ou sei lá o quê, ou se acovardaram, né? E não saíram de onde estavam. Agora, vocês só vão me ver mesmo pela telinha. E até o momento em que o Pai disser para mim, continue. Porque vai chegar o momento em que nem isso. Porque isso é uma forma também de saber onde eu estou. Então, antes de achar que eu falo de muitos assuntos, né? Desculpe aí, irmã, eu não estou mais citando vocês, estou citando outros que me disseram a mesma coisa. Lembre-se, se vocês tiverem a oportunidade de comer tudo mastigado, eu acredito que não utilizaram. Porque senão hoje não estariam com tanta dúvida com relação ao que eu estou falando. Saberiam do que eu estou falando, saberiam os motivos do que eu estou falando. Hoje está fazendo muito calor, embora lá fora esteja ventando bastante. Mas o sol está... Estou até aqui com o ventilador ligado, né? No mínimo, que eu tenho medo que saia na gravação. Bom, meus irmãos, acho que o meu recado está dado aqui, né? Nessa, vamos dizer assim, nesse episódio 3 da parte 4. Agora sim, não é o epílogo, é o episódio. E até amanhã, com certeza, o Pai vai me dar mais alguma coisa para eu dizer para vocês, porque, como eu disse, de agora até o momento que o Mashiach vier, eu vou procurar estar sempre próximo de você, se assim você o desejar. Então, Shalom, fiquem na paz, se eles estiverem vocês.